Olá pessoal, bem-vindos à mentoria. Eu sou o Lucas Torquato, sou psicólogo de formação, sou ilustrador e vou estar acompanhando vocês na mentoria a partir de hoje. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Camilo, eu sou professor de História da Arte e Semiótica aqui no Processos Narrativos e é um prazer tê-los aqui nessa mentoria. O que a gente está desenvolvendo aqui hoje é uma mentoria convite, uma mentoria estendida com o artista Fábio Pérez e a gente resolveu fazer essa abertura, né, Lucas, por alguns problemas que nós tivemos ali no início da mentoria. A minha câmera, por algum motivo, ela não funcionou e eu não apareci durante a mentoria, mas de qualquer forma a gente está fazendo essa introdução para explicar o que é a nossa proposta de mentoria. A gente acabou que chamou ela de mentoria criativa, por se tratar de dois professores que vão auxiliar os alunos a buscarem tanto o desenvolvimento pessoal quanto um desenvolvimento profissional no mercado de trabalho e tal. O nosso foco é analisar a arte do aluno, o que ele trouxer, como se fosse uma mentoria normal mesmo, só que em dois âmbitos, o aspecto semiótico, filosófico, e o aspecto técnico do fundamento da pintura e do desenho. Exatamente. E com isso a gente vai ter e vai criar um corpo de conteúdos que normalmente não se vê nas mentorias padrões e comuns, que nós vamos estar, como o Lucas já falou, abordando esses dois vieses, né? A gente vai ter um momento prático para resolver de fato técnicas e problemas do objeto artístico, do desenho, da pintura, da perspectiva, e em outro momento também vamos estar tratando da leitura de símbolos, o porquê que uma composição afeta o espectador de tal jeito ou tal jeito, em suma, direção de arte, né, Lucas? Exatamente. Essa mentoria que a gente vai mostrar nesse vídeo, nessa série de vídeos, que serão três, que a gente fez com o artista Fábio Pérez, que é um amigo nosso, ela é uma amostra estendida do que seria a mentoria em sala. Então, é claro que tem uma duração maior, e a mentoria em sala de aula ela é de 3 horas, mais ou menos, com vários alunos na sala, apresentando os trabalhos e discutindo os trabalhos dos alunos, de uma maneira que todos possam aprender com cada aluno, cada trabalho apresentado. Em suma, cada aluno vai ter entre 15 e 20 minutos, mas é claro, aquele clichê, né? A dúvida de um pode ser a dúvida de outro, então todos ficam presentes nesse momento, esperando a sua vez de receber a mentoria, mas todos têm a disponibilidade de escutar o que o colega e o amigo está tendo ali na aula também. Espero que vocês curtam esse primeiro episódio com o Fábio, estaremos disponibilizando os episódios nas semanas seguintes, e é isso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Sim. Acho que enquanto isso, o Fábio poderia falar um pouco de si, né, Fábio? Qual que é um pouco da tua trajetória, a tua origem da arte e o que tu tem feito hoje. Tá aqui o portfólio do Fábio. Enquanto ele fala, a gente vai passando por alguns trabalhos dele, ok? Então, tranquilo, mano. Eu sou o Fábio, então, Fábio Pérez. Eu comecei a estudar arte, foi em 2014, eu acho. Fiz curso de fundamentos, de anatomia, tudo na ICS, fiz o curso do Pedro, fiz o curso do Matheus, né, que foi bastante, que me ajudou bastante, cara, a mudar, a tirar essa cabeça meio focadona, assim, né, no que todo mundo tá fazendo e tal, e achar que só é o que tá no mercado que vale e tal. Se não for isso, não é uma arte inválida, né? Sim. Eu comecei, depois, né, que eu fiz, cara, eu estudei bastante, eu fui começar a trampar, acho que só depois de uns 3 anos, por aí. 3 anos que eu comecei a estudar. Eu comecei com publicidade, então, tipo, não eram coisas, até um pouco mais fácil de fazer, dependendo, né, do job, né, se for algo realista e tudo mais. Mas tu atuou na área de publicidade e design, né? Sim. Design gráfico, né? Eu acabava fazendo mais coisas assim, por mais que ainda fosse publicidade, eu ainda utilizava muito mais os fundamentos de pintura mesmo. Eram coisas, eu escolhi não fazer coisas muito gráficas, mesmo que a demanda é maior, isso daí não era o que eu queria para mim. Então eu acabava não pegando e o pessoal lá do estúdio aceitava, só me chamava quando tinha trabalho de pintura mesmo. O que às vezes tinha e tal.
E fiquei um ano nisso, né, em publicidade. Depois o estúdio foi meio que se desfazendo e eu já estava meio que querendo ir para a área de games e tal. Foi aí que eu peguei, acho que esse trabalho, né, da Disney. O outro que também mostrou que era de um jogo com uma temática chinesa e tudo mais, o que foi bem difícil, porque eu não tenho o costume de, sabe, a gente é brasileiro, né? Então, Sim. a gente não tem muito esse repertório visual de coisas chinesas, de cores chinesas, o que dá aquela linguagem chinesa, né? E daí, mano, foi direto, né? Foi Rex, Fantasy Flight, foi... que mais? Eu não sei mais, eu não lembro o que. Peguei, eu entrei uma volta na Dire Wolf. Em tese, tu pegou todas as marcas e empresas que hoje um artista BR ou que faz esses cursos almeja, né? A gente pode colocar assim? Sim, sim. É que, cara, até, é uma coisa que eu penso bastante até, tipo, quando eu tava começando, eu pensava muito em, putz, eu tenho que entrar, tipo, nessas empresas e tal. Porque é o que os caras grandes do Brasil passaram, né? Então você meio que fala, putz, se esses caras passaram por aqui, é interessante entrar aqui, né? Não que você, se você não passe por aí, você não tenha a mesma qualidade que antes de, né, de você se afirmar. Foi uma trajetória, então, se isso fosse uma espécie de seriado ou videogame, é meio que o que tu vê à tua frente que os outros fizeram, então eu vou usar a palavra copiar, mas não é Uhum. de um jeito pejorativo. Mas Sim, isso foi a tua regra, então, não, se aqueles caras grandes fizeram, é o que eu almejo também. foi o caminho seguro, vai. Aham, entendo. Cara, e desde então é isso mesmo, né? Tô trampando até hoje para essas empresas, né? É, e só que, cara, depois de um tempo você vê, por mais que os meus professores tenham falado de tipo, não mira chegar ali, né, na empresa, porque quando eu cheguei realmente, me bateu uma bad, porque é realmente, cara, é um negócio assim de, sei lá, você fica feliz, mano, de ter chego, mas sua vida não muda, sabe? Você não é que você vira outra pessoa e, tipo, hoje eu É tenho que status. Cara, você vai continuar você, fazendo a mesma coisa, só que para aquela empresa agora. você supera o romance da coisa, né? Total. Tanto que é uma coisa assim, não tô falando que seja uma coisa triste, cara, uma coisa muito Não, legal não. mesmo. Sim. Mas é uma coisa que tem que ter a cabeça no lugar mesmo, assim, tipo, puta, é muito legal. Quando eu entrei na Rex foi tipo, quase chorei, mano. É muito Claro, legal. uma realização que tu viu a longo prazo e chegou, né? Exatamente. Massa, cara. E, Essa é uma Fábio, trajetória. desculpa, Matheus. Não, que isso. Fábio, você falou assim que quando você entrou nessas empresas, você meio que desencantou delas, né? Teve algum impacto que você teve por conta desse sentimento no seu trabalho pessoal e na forma como você encara os seus trabalhos pessoais, alguma coisa do tipo? Tem um lance de você, cada vez que você vai passando por esses pontos, assim, você vai realmente entendendo mais a fundo o que aquelas dicas que as pessoas acima falam, né? De, por exemplo, quando, por exemplo, o Mike me falou isso, né? De, cara, não mira muito em chegar em tal empresa e tal. E eu fiquei tipo, tá bom, realmente, tal. Só que quando chegou eu fiz agora eu entendi por que ele disse isso. Tipo, por isso que eu digo assim, eu não desencorajo ninguém mirar em chegar em Blizzard e tudo mais. Só que, porque talvez até a pessoa pode até realmente se animar mais, não sei. Eu funciono assim. E pode ser uma coisa que, tipo, dê um norte mesmo pra pessoa. Mesmo que a pessoa saiba que isso um dia pode não ser, tipo, mudar a vida da pessoa, mas isso pode dar um norte pra pessoa realmente continuar seguindo, motivada e tal. Essa história não é nova, sabe, Fábio? Eu estava lendo um livro de um poeta chamado Rainer Maria Rilke. É um alemão do século XVIII. E ele fala a mesma coisa. Tem um livro dele genial chamado Cartas ao Jovem Poeta, que é de fato um cara que está estudando, que é novo, que manda essa carta para um grande artista já colocado no mercado, conhecido internacionalmente. E o cara fala, o conselho master dele é aquele conselho que a gente ouve do cinema mais clichê à filosofia mais grandiosa, que é: ame o caminho, não ame a chegada, ame o destino. Outra coisa que ele fala: ame as suas dúvidas, são elas que te fazem chegar lá no final. Uhum. Isso que tu tá falando funciona para todos nós no nível menor ou maior.
do tipo, nossa, eu almejo muito entrar em tal faculdade, ou alcançar determinada empresa, ou me mudar para determinado país, e tu sofre muito, e tu aprende muito nessa ideia do sofrimento desse trajeto, e Sim, quando tu finalmente chega lá, tu fica tipo, ah, mas aqui no Oriente o sol é igual ao do Ocidente, entende? exatamente. Mas, Exatamente. mas o quanto tu evoluiu, né, até chegar nesse ponto. Então, o que tu tá falando, eu acredito que é real para todos nós, mas querendo ou não, é daquele nível de que cada um tem que viver para reconhecer essa pequena verdade, né? Exatamente, cara. Não adianta alguém falar. É o que eu falo até para outras coisas. Cara, não adianta ser pelo amor de alguém querer te aconselhar. Vai ser pela dor, cara. Vai ser É. pela dor. Essas trajetórias mais humanas, assim, que depende de ti, não há conselho, é vivência, né? Uhum, Mas, exatamente. mas no caso das práticas aqui artísticas, são coisas que a gente consegue alterar pouco a pouco com pequenos conselhos de pessoas que já passaram por isso. Sim, né, exatamente com vocês. Muito bem, uma pergunta assim de um teor então mais focado. Hoje, vendo a tua arte, tem alguma coisa que tu quer alcançar ou que tu sente de dificuldade? Eu já conheço um pouquinho dos teus desejos, mas eu Uhum. gostaria que tu falasse um pouquinho. O que eu sinto ultimamente, já faz um tempo já, cara, que eu tenho olhado isso, é que eu acho que falta um pouco de foco no que eu quero contar, às vezes, sabe? Então ele fica, não quero nem dizer de questão de ilustração toda, logicamente isso também, né? Mas quero dizer, até em aspectos menores, por exemplo, do meu design, da luz, que aí já entra numa parte um pouco mais técnica, ele acaba sendo um pouco, fica um pouco ambíguo, então eu acho que ele não acaba tendo a força total, né, o punch que ele poderia ter para atingir aquele mood, né, aquela sensação. Então, isso às vezes eu acredito que, e é isso que eu quero que vocês me ajudem a encontrar, que é eu acho que pode ser pela falta de exploração. Assim, tem a exploração, mas acho que não é, eu acho que ainda não é feita da melhor maneira, ou até na melhor quantidade. E eu acho que isso vem me incomodando, assim, bastante, sabe? Porque eu vejo que pessoas conseguem, às vezes, com menos coisas, né? Tipo, só com um design mesmo consegue, com temas mais simples, conseguem chegar com um foco muito maior do que eu quero fazer, que às vezes, eu quero pegar muitas coisas ao mesmo tempo e não chego a nada. Sim. Então, isso daí é mais a questão, assim, filosófica por trás da coisa, da prática. Então, é mais um lance, eu sinto que, assim, falta um pouco de repertório, talvez, visual, para eu conseguir ter um direcionamento de arte melhor. Tu falou um negócio agora que chama atenção, talvez até o Lucas possa até apontar isso melhor. Não, talvez não seja tão filosófico, não, talvez não seja tão repertório, talvez seja a ideia que tu faz do que tu precisa, como tu já mencionou, Uhum. para contar algo com potência, com sabor, com tipo, uau, que legal essa pintura. Isso. E a gente volta a um assunto que a gente conversou aí alguns meses atrás, quando a gente fez algumas lives, que é sobre a maneira que o mercado considera aquilo, que afeta as pessoas, que a interpretam como bom ou ruim. Uhum. Ou o cara que está vivendo um mercado diferente, o da publicidade ou do design gráfico. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar é: qual é a visão de, uau, essa pintura é incrível que tu quer alcançar? Do mercado do digital, das belas artes, do design gráfico, do cinema, isso é muito importante. Ou todas elas? Isso é possível também. Claramente não são todas elas. Mas eu Sim. não sei te dizer especificamente. ah, Ou também uma coisas outra específicas. opção é a que o Fábio gosta. Porque eu também preciso saber, tipo, o que atrai o Fábio. Porque a primeira coisa é tu se sentir bem também, aquele papo meio de autoajuda, né? A gente, obviamente, vai falar de uma arte que agrega ao mercado e entrega, mas, de certa forma, o que a gente deseja também é entregar o que Fábio considera uau. Eu acho que nesse ponto, uma coisa que eu parei de pensar também ultimamente foi que para eu conseguir manter a minha produtividade alta, assim, porque tem um lance também de você sempre começar e aí você para, aí você começa, aí você para, Sim. alguma coisa, você não cria aquele momento para você
ter sempre a produtividade de ficar experimentando. Então, isso eu acho que na minha carreira, né, pelo fato de eu ter... antes de eu trabalhar, eu ficava parando bastante. Aí eu falei, então eu vou começar a trabalhar, vou tentar focar em alguma coisa mais comercial, para eu sempre ter trabalho, porque assim, dessa maneira, vão estar me cobrando para fazer. Sim. Agora, pelo fato de sempre estar fazendo algo que alguém está pedindo, nunca foi trabalhado muito bem essa parte interna. Nossa, cara. São as dúvidas do eu, né? Tipo, agora é a figura Fábio no holofote, eu te questionando e não te dando direção, né? Exatamente. Foi por isso que eu falei antes da gente começar a gravar que tem um lance de eu estar parando um pouco agora, né? Com os trabalhos, para focar nessa parte de... Que querendo ou não, eu acho que nem vocês podem, tipo... Logicamente, vocês podem me dar sugestões, mas assim, para eu saber... Como eu disse agora anteriormente, eu preciso experimentar, cara. Justo. Mas, Fábio, a gente queria saber, por exemplo, para você o ideal seria que você mantivesse uma produtividade alta sempre, tipo uma constância nas suas publicações e nas suas produções. Isso para você seria o cenário ideal, como artista? Eu acho que não necessariamente na publicação, mas eu acho que assim, mesmo que eu não publique nada, eu acho que é uma coisa que mais de produção mesmo para mim, sabe? Se aí talvez eu consiga fazer algo que eu julgo que seja interessante de ser postado, eu posto, mas porque assim, o fato da minha produtividade não era que estava afetando até a parte de fazer algo para mim mesmo, porque aí eu estava me atolando, talvez inconscientemente, de tanto trabalho, que aí eu não precisaria ficar pensando muito nessas coisas, sabe? É uma coisa que você vai meio... Sim, você põe um cabresto e segue reto. E numa semana onde tu não tem nenhum freela ou job para entregar, tu acata então um cenário de experimentação ao longo da semana. Tu não pega um trabalho tipo, nossa, acabei de ter uma ideia muito grande, quero representar o paradoxo do mundo, quero desenhar isso. Ou não, tu não pega grandes temas, não pega fanart, não pega essas coisas simplórias, mas só explora livremente a experimentação, é isso? Isso, ou até, pode até ser uma fanart mesmo, cara, que assim, às vezes o lance só de você estar fazendo algo que não está sendo pedido por alguém, eu acho que aquilo já te dá a possibilidade de você testar outras cores, outro tipo de iluminação, ou até outro tipo de design em cima aquele design já está criado, né, para você fazer a sua cara e aquilo já te dá talvez uma visão de como você gosta de fazer as coisas. Perfeito. E quando você pega para fazer esses estudos, Fábio, você sente que consegue se realizar fazendo eles, ou você mesmo assim acaba que cai nesse mesmo ciclo de, poxa, eu preciso produzir e talvez eu vou postar ou não, eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Como que você é quando você não tem a exigência do cliente? Como você acaba ficando bem com esses estudos? Como que isso é? Assim, mentalmente falando, cara, é bem melhor, assim, porque é uma coisa que, ao mesmo tempo que te dá aquele paradoxo da escolha, assim, sabe? Te dá tanta liberdade que você fica meio perdido. Sei. O limite é bom, né? Exatamente. Então, tipo, é isso que eu quero aprender e que eu acho que vocês podem me ajudar bastante, que é o lance de aprender a olhar a arte de tal maneira, saber me ensinar como analisar algo, porque quando eu for estudar alguma coisa, eu saber que limitações são essas, tipo, dividido por tópicos, por exemplo, para quando eu for estudar alguma coisa, eu estudo focado nesses tópicos para se eu quiser, por exemplo, aí eu estudo um pouquinho de Zorn, aí eu estudo um pouco até do Lucas mesmo, né, do Torquato, e vejo o que eu gostei mais, assim, num tópico específico, por exemplo, se for cores, né? Eu gostei mais da paleta do Zorn, eu gostei mais da paleta do Torquato, que é um pouco mais dark, né? Um pouco menos saturada e tal. E tem muito mais cores, até pelo fato do Torquato ser digital e o Zorn ser tradicional. Então aí, quando eu quiser escolher algo, eu consigo, quero incorporar no meu trabalho, aí sim eu consigo incorporar por tópicos, né? Uma coisa que a gente está fazendo aqui é também essa entrevista prévia
até para o pessoal entender como é que vai funcionar algumas coisas. Parte dessa entrevista ela vai acontecer com um documento prévio, com umas perguntinhas básicas, como referência de artista, o que você quer, o que você almeja, o Sim. tipo de atmosfera que você mais gosta, o que você evita, o que você é forçado, entre aspas, pelo trabalho, pelo mercado. E como eu já te conheço, né, essa entrevista prévia eu já conheço de experiência, eu sei que tu tende a gostar de pinturas que são, como tu já mencionou uma vez, mais otimistas ou mais ingênuas, que tem um caráter de aventura, que tem um caráter, não diria épico, mas diria expansivo. Vou usar o adjetivo elástico, como se tu fosse realmente um animador de coisas que tem uma aparência mais afetiva, mais alegre. Sem ser bobo, né? Eu já Sim. mostrou isso para mim. Em outra conversa prévia, uma vez tu me perguntou assim, cara, às vezes eu percebo que os artistas que têm tons mais sérios, mais filosóficos, são os que levam a interpretações mais profundas. Tu acha que tu tende a emular isso para chegar nisso? Tu acha que para te ser um artista que passa temas profundos, tu emula uma coisa que tu não gosta? Tu se engana nesse ponto? Eu não sei, foi uma ótima pergunta. É, cara, tá dando uma travadinha aqui. Não sei se tá. Sou eu que tô Travou travando? rapidamente. Não, travou rapidamente Melhor, para mim. acho que a gente tá te ouvindo direitinho. Não, Tá, mas beleza. agora voltou. A minha pergunta ficou clara para ti? Faz de novo que deu uma travadinha no meio. Mas. Fala. Se a minha pergunta tinha ficado clara para ti ou se travou? Não, faz ela de novo, por favor. Tá. Tu se engana em emular um tipo de arte, composição ou tema Ah, para alcançar o que a gente chamaria de uma interpretação mais profunda? Tu, Então, tipo, tu se engana pesquisando algo só para chegar num determinado público, mas não é uma coisa que tu goste, por exemplo? eu não sei te responder isso. Se isso é feito. Se isso realmente acontece, ele muito provavelmente é inconsciente, pela falta de foco ou pela falta de entender o que eu quero passar, como eu disse no começo. Mas, falando assim, agora da ponta da minha cabeça, é claramente. Eu não acho que isso é feito conscientemente. Mas tu pode. É bom, a parte do processo criativo é um dado inconsciente, é um dado de absorção de mundo que a gente acaba soltando. Quer ver um exemplo disso? Tem um livro do Nietzsche, o filósofo lá do niilismo, que todo mundo gosta de citar, mas nunca leu obra nenhuma. Aham. Um biógrafo dele percebeu que num capítulo inteiro ele transcreveu basicamente de imaginação inconsciente toda uma obra de um mestre dele da época da faculdade que eu não nome. Tipo, obra do mestre dele. Olhando o capítulo do Nietzsche, é a mesma coisa. Não só porque ele pensava igual ao mestre, mas porque ele ou estudou tanto que ele reproduziu. Então a criatividade faz isso, a gente espelha, né? Tipo, vou fazer um post na semana que vem sobre um amigo fotógrafo meu que espelhou uma referência de um filme para uma fotografia de casamento dele, sem lembrar. Ah, noiva caída, uma atmosfera densa, fumaça. Daí eu perguntei, uau, Gustavo, tu inspirou isso na obra dos pré-rafaelitas dele? O que raios é pré-rafaelita? Daí eu mostrei dele, cara, eu vi essa referência de um filme, isso ficou na minha cabeça e eu reproduzi. Nossa, eu copiei sem querer. Então, sim, isso pode estar acontecendo contigo, acontece com a gente o tempo todo, claro. Eu acho que deve ser isso mesmo, cara. Acho que de modo inconsciente você pega valores que são super valorizados pelo mercado, por exemplo, e você quer. Mas em tese, tu tá de acordo com numa porcentagem mais consciente das coisas que tu busca, né? Tipo, isso sim. Sim. Ah, tá, ok. e de modo geral, isso acaba que te atrapalha ou você acaba que produz mais por causa disso? Eu acho que há tempos e tempos, assim, tipo, quando eu sei levar aquilo de modo. Eu acho que talvez, sabe, me colocando prazos para eu quero fazer isso tal, e mesmo que seja algo que seja ditado pelo mercado, por exemplo, eu consigo fazer aquilo tranquilo. Às vezes, quando eu não sei muito bem, ele já fica já um pouco difícil. Como até com o trabalho mesmo. Quando fica o cliente ele me passa um briefing que
ele não soube explicar muito bem, eu já começa a ficar muito difícil de fazer aquilo. Porque eu não sei qual que é a vibe que ele quer, então eu acabo já tendo mais dificuldade. Agora, quando eu consigo limitar bastante, como eu disse antes, você limita a um certo tipo de mood, a um certo tipo de referência, a um certo tipo de escola artística, você consegue focar naquilo e fácil. Né? Uhum. Você mandou pra gente um sketch aqui. Você toparia falar sobre esse sketch, e aí a gente está abordando essas questões, talvez o Matheus queira perguntar mais algumas coisas mais específicas, mas talvez você possa também explicar com base nessa intenção que você teve nesse sketch. O que você acha de fazer isso? Sim, claro. Deixa eu compartilhar aqui então a minha tela. Eu vou segurar o assunto do briefing, que eu acho genial de a gente conversar, no sentido, só para depois eu já deixo o Fábio falar, mas só para a gente usar de tópico mais tarde, sobre a leitura do briefing, que é um texto, e transformar esse briefing numa tradução imagética, visual. E uma das coisas que eu venho para auxiliar aqui também é justamente essa parte semântica, essa parte semiótica do como raios eu transformo um texto em um mood visual, né? Então isso aí é também uma barreira. Tu basicamente lê duas línguas, o texto e a imagem, né? A gente vai abordar isso aí mais tarde também. Né? Que é aquele lance de você ter um sinônimo visual. O meu sinônimo visual de uma palavra é diferente do seu sinônimo visual de uma palavra, então fica aquela coisa de encontrar um meio termo em que seja universal, né? Exatamente. E o texto, se ele tiver ambíguo, só piora, né? Daí vai ser aquela reunião atrás de reunião até chegar na melhor arte, o que já é normal no mercado das visualidades, mas se o cara escreve bem, isso já facilita muito a vida do artista, mas também a gente hoje tem que ter um canivete suíço mental para muita coisa, então se o artista tem uma boa leitura de textos, de semântica, isso já acelera o teu trabalho também. Mas uma pergunta que eu queria fazer você acha que mesmo alguém que saiba ler, por exemplo, um briefing, certo. Você acha que se essa pessoa não tem um repertório visual tão bem trabalhado, você acha que ele ainda consegue, ele ainda tem as ferramentas necessárias para criar algo que seja original? Eu acho que a primeira leitura que ela tem que ter não é tão somente um repertório pessoal, Fábio, mas uma visão de identidade visual e branding da empresa que ela está trabalhando e de quem está mandando o briefing. Entendi. Se é a Volta que está me contratando, se é o Hearthstone que está me contratando, se é o Magic que está me contratando, a primeira leitura que eu tenho que fazer não é nenhum repertório pessoal, e sim identificar o que são padrões daquela marca. Entendi. Que eu acredito que todo mundo faz isso em certa medida bem, afinal, quando tu começa a desenhar, tu explora um alfabeto visual e reconhece isso de forma até passiva, é normal. Só que me parece que às vezes a gente olha tanto pra gente, que a gente está servindo o mercado não é só de se criticar, a gente serve um cliente. Eu acredito que o primeiro exercício é traduzir a marca em padrões, do tipo, percebo que o mood do Magic é geralmente agressivo, fantasmagórico, percebo que o mood do Hearthstone é um pouquinho Copa do Mundo, ingênuo e aventureiro. E essas palavras ingênuo, aventura, ou fantasmagórico e dark, por si só, já remetem na hora uma certa atmosfera, cor, composição, etc. Né? Então, eu sei que tu sabe isso também. Uhum. Mas, enfim, voltando ali à tua arte. Fábio, fala pra gente qual que era a sua intenção com esse sketch. Essa foi uma pintura que você começou, se eu não me engano, foi em fevereiro, né? Que você falou? Isso, mas fevereiro do ano passado. Do ano passado. Por que você decidiu trazer ela e por que você não terminou ela na época? O que foi que aconteceu? A mesma coisa que eu já tinha falado, cara. Eu peguei uns trabalhos e... Isso aí era uma lição para um curso, né? Do Ian. E eu, nessa época, eu já percebia esse problema um pouco da dificuldade de direcionar a arte. E acho que se eu me lembro bem, era uma coisa assim, eu vou tentar simplificar a ideia, porque aí eu posso dificultar ela depois se eu fizer. E aí foi uma coisa pensando assim, cara, como seria então uma representação? Eu queria que fosse algo dinâmico,
sabe, bem dinâmico. Eu queria que fosse algo que tivesse ali num mundo meio fantástico, sabe, uma coisa meio Meio fantasia, né? meio fantasia, o tema seria uma coisa, o bem contra o mal, por exemplo, né? Eu pensei, o que eu tenho que ter cores, cores que representem isso, e eu fiquei, cara, acho que o mais clássico na minha cabeça seria, tipo, cores claras e para o bem, e um vermelho e o preto, talvez, para o mal. Foi basicamente isso. Tanto que eu tinha que fazer algo rápido, era coisa para uma semana, assim. Uhum. Então, se eu ficasse complicando muito, aí que eu não ia entregar nada mesmo. E aí você acabou que parou com ela porque não deu tempo. Aí trabalhos e outros cursos também, junto, que eu peguei ao mesmo tempo, que foi uma péssima escolha. Se você pudesse continuar a ilustração, qual seria o primeiro aspecto que você abordaria nela para você continuar ela e terminar? Cara, eu acho que eu já, olhando hoje, né, porque, cara, faz, né, mais de um ano, faz quase 2 anos, aliás, né, que eu fiz isso. Eu, na real, eu acho que eu refaria ela, né, porque esse triângulo, não sei, que cria do arco, eu acho que não tá interessante. Eu acho que eu poderia também fazer um outro ângulo de câmera. Eu ainda manteria essas premissas básicas de cores e personagens e tal, porque eu acho que é isso que eu queria passar, sabe? Mesmo que não sejam mesmo os designs, mas eu queria passar algo assim. Tem que ser uma ideia simples a ser passada. Então, eu sinto que o que você gostaria de passar seria algo muito mais próximo do Yin Yang do que a imagem que você acabou produzindo. Sim. Seria uma coisa bem mais nesse esquema, talvez. Sim. De talvez equilíbrio, dicotomia. Exatamente. Né? Porque aqui o que a gente percebe? Que você tem uma composição bastante pesada nesse canto, né? Vocês estão vendo minha tela, certo? Sim. Uma composição bastante pesada nesse canto. E a representação do mal que você usou, ela é bastante pequena, assim, em relação ao outro, né? Talvez você quisesse representar o mal sendo sobrepujado pelo bem, né, no caso. Só que você me contando, parece que você gostaria de coisas iguais mesmo, talvez, tipo, o bem e o mal. Você não falou a vitória do bem sobre o mal, né? Tá aí, acho que isso seria uma coisa interessante que eu não pensei na época, né? Qual seria o peso maior que eu queria? Porque realmente, agora você falando, realmente, e eu me ouvindo, realmente deu a entender que seria algo parecido mesmo. Mas foi algo também, não teve escolha sobre isso. Foi simplesmente o que a pose... eu tentei manter a ênfase em coisas dinâmicas, né? Então, tipo, o dinamismo me fez fazer com que essa pose ficasse assim e meio que ir assim. Não teve um pensamento prévio sobre esse peso aí. Matheus, você gostaria de abordar essa questão do dinamismo e do equilíbrio? O que tu falou é bem legal já, no sentido de estar bem contra o mal. Realmente dá para perceber que o bem vence de alguma forma. O ambiente é todo tomado de vermelhos e pretos, então tipo, tem uma invasão do azul, tem uma parte mais violenta por parte do azul. Os vetores da asa, do corpo, do arco e flecha são uma massa visual muito maior do que o da caveira. Tem algumas coisas que são redundantes. Quando eu falo redundante, né, a arte não expressa só pelo aquilo que a gente dá nome, como asa e arco, mas sim toda essa massa visual de setas, triângulos. A gente tem um triângulo no arco, a gente tem um triângulo no corpo dela, a gente tem um triângulo nas asas. Então tem bastante redundância, não precisava de tanto, né? E toda essa parte esquerda tomada pelas asas, cara, daria para dar para esse sentido da asa um vigor mais específico. Ela tá ali só para cumprir espaço, né? Tu fez ela meio que só para cumprir um espaço. Ela não tá contando nada específico. Ela nem precisaria ter asas, na verdade. Porque o clichê maior dessa ideia do bem contra o mal, que é o azul versus o vermelho, já tá dito. Eu já consigo entender.
Eu já consigo entender aquilo que é bem, aquilo que é mal. Então a gente podia retirar ou diminuir o aspecto das asas. O que tu acha, Lucas? Eu acho que o Fábio acabou fazendo aquilo que ele estava comentando antes, que era esse lance de se valer de algo que já existe. Sim. Né? E ele acabou fazendo isso com a asa, meio que talvez sem perceber, Fábio. Você elaborou essa personagem, ela tem as asas por um motivo específico, ou é apenas porque você pensou no lance do bem e mal, e aí você se valeu desse símbolo? Ah, não, foi só o lance do bem e mal. E o lance que você falou do espaço das asas, realmente ele foi muito mais que nem priorizando o lance do dinamismo. Eu fiz essa asa bem ocupa, né? Tipo, vai quase um quarto da imagem. Sim. Para tentar pegar aquela vibe de splash art que as coisas vêm muito em direção à câmera, né? Uhum. Então, eu pensei, alguma coisa tem que estar perto da câmera. Só que ela realmente acaba pegando muito espaço, né? E é até meio, tipo, colocar a asa nesse ângulo que você colocou, em que as costas estão aqui, né? A asa poderia muito bem ficar nesse ângulo aqui, né? Fechando, né? Tipo, o cameraman tá no lugar errado. Assim. É meio que não é o melhor ângulo para se colocar a asa, né? Sim, sim. Talvez o que faltou realmente foi a asa fazer parte da composição mesmo. Talvez ela possa até ser mais aqui, por exemplo. Mais discreta, né? Se você precisa pôr as asas. Esse é um tópico que eu e o Matheus estavam conversando muito sobre isso, sobre a gente precisar colocar alguma coisa porque o cliente quer e versus, né, a necessidade real de incluir ela na composição. Porque às vezes o cliente fala, eu quero esta composição com estes elementos, e nem sempre é a melhor escolha, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de um arquétipo ou de um estereótipo. O estereótipo é aquilo que as pessoas esperam ver. O arquétipo é aquilo que comunica para qualquer povo. Por exemplo, o fato dela ser uma espécie de anja vingadora faz a gente se questionar. Ela precisa da asa ou eu posso substituir esse símbolo de angelical, divino, por uma auréola? Eu posso simplesmente botar uma luz nela, uma espécie de luz de sol que bate apenas nela? Eu sou obrigado a usar o estereótipo asa? Ou a asa realmente faz parte do concept dela? Ou não, tu se deixa levar aí pela caixinha de estereótipos mesmo? Eu acho que foi algo inconsciente, cara. Foi tipo... Do tipo, não, esse tipo de personagem costuma ter asa, então tem asa. Exatamente. Então eu faço com asa. Outra coisa importante, ela tem uma ênfase clara sobre a caveira. Não só pela questão da hierarquia, do que acontece, mas a caveira é muito mais um minion do que uma entidade do mal em si. Sim. Né? Então é mais uma briga de minions. Eu acho que mais talvez aquele lance, o que deve ter passado na minha cabeça foi tipo o lance do significado, talvez semântico, não sei. Vai você te falar se eu tô falando essa palavra certa, sobre o que a caveira representa, sabe? De aquela coisa talvez até uma preguiça mental de pesquisar ou de acabar criando algo em que realmente não precisa ter essa simbologia tão exato, a gente não precisa ir tão longe de pensar, assim, sabe? A gente não precisa ir tão longe nesse caso também. A caveira é uma boa representação. Poxa, é um índice claro de morte, é um índice claro de coisas malignas, é um índice claro de coisas que não deveriam estar na natureza, tá morto. O ponto é como tu a fez, né? Tipo, com essas peças de armadura avulsa, com essa túnica de realmente fazendeiro medieval, que não tem muita... tipo, nada. Entende? Então, não é necessariamente... Ele tá assim, realmente, não duvidando da sua capacidade de fazer a coisa, mas ele está medíocre. Poderia ser mais um Até porque você não tá falando comigo hoje, você tá falando com o Fábio de 2 anos atrás, sabe? Mas ele tá, tipo, muito simples, que nem o Matheus tá comentando, né? Tipo, sim, eu concordo. Ele não tem algo que o torna mais ameaçador, talvez mais do mal mesmo, né? Por isso que o que eu disse, que o que eu talvez faria seria, tipo, para começar, eu acho que nem esse ângulo de câmera, ou essa composição mesmo, talvez seja a que eu procurasse, talvez a que passasse a mensagem certa, sabe? Pelo fato de ser
fazer algo querendo simplesmente prevalecer o dinamismo, talvez não foi uma boa ideia. Uhum. Talvez de fato, se você tivesse colocado ela, por exemplo, como você quer mostrar a imposição dela sobre o mal, talvez ela mais vista de baixo, vindo de cima, com alguma coisa Sim, mais sim. clara atrás. Eu estou tentando emular aqui, eu estou preservando a sua composição, mas usando dos clichês que normalmente se usa no mercado, normalmente se faria isso, né? Faria nuvens e céu atrás, assim, brilhando e tal. E aqui, o mal Sim. e as coisas mais pontiagudas, talvez. Lucas, deixa eu ser uma espécie de orelha de espectador aqui. Tu falou, isso é o que o mercado esperaria, esse clichê de acentuar com as nuvens, a luz. Por que o mercado esperaria isso? Por Porque quê? é a redundância, tipo, não, vamos deixar claro o que está acontecendo aqui com os símbolos que falam a mesma coisa. Eu acredito que sim. Eu acho que seria uma espécie de ênfase. Eu acho que seria uma forma de deixar muito óbvio que aquilo é do bem, tá ligado? Então, Essa eu tenho uma dica outra pergunta que pode piorar essa pergunta do Matheus. Então, como que eu vou criar um equilíbrio entre variedade e unidade? Ah, boa. Essa é a pergunta de ouro, cara, porque dentro da unidade há variação. É assim que se dá interesse para uma obra. O Você ponto é, cria qual que é o variações alfabeto, dentro de uma coisa só. qual que é o alfabeto, né? Qual que é o ABC das visualidades que a gente acaba esquecendo? A própria linha, ponto, curva, essas coisas já Hum. contam por si só as variedades da unidade de um character design. Ah, Para mim, o que falta um pouco aqui, se for para acentuar o caráter de igualdade entre bem e mal, hum. nessa composição agora, aproveitando, entre aspas, a semântica, o design medíocre da caveira, é que um dos conceitos do mal é essa ideia da legião. O mal não tem rosto. O mal acontece por N motivos. Está dentro de todo mundo, essas coisas aí. Hum. Então, por que a gente não faz um exército de caveiras ou duplicatas dessa caveira que, ok, ela realmente está sobrepujando uma caveira, ela vai destroçar essa caveira. Mas por que não tem mais essa caveira em volta dela? Por mais que ela destroce um, ainda ela está cercada, ela não está ganhando ainda. O que você acha, a Lucas? gente possa realmente encher de caveiras aqui no background, todas elas rushando para cima dela, né? E E a ideia é que as caveiras tenham sim, uma similaridade para dizer que elas têm essa consciência da brutalidade da morte, que é uma coisa só, etc. talvez algumas delas até meio que puxando ela. Puta, Isso, eu isso. acho da hora, assim, porque talvez. Eu tava achando que o lance. Agora que você falou faz sentido pelo fato de ela tá sozinha, né? Tipo, a única caveira ali talvez não cria esse senso de perigo tanto quanto eu gostaria. E eu acho que cria esse equilíbrio assim de massas, né? Talvez você enchendo com forças menores, né? Mas em mais E, quantidade, ele talvez equilibra com algo que seja único com muito mais força, talvez. exato. Uma das regras da unidade da Gestalt, uma das regras da unidade da Gestalt, é que quando tu deixa próximo elementos muito similares, eles se tornam uma coisa só. Uhum. Tu cria isso que tu perguntou. Como eu crio variedade na unidade? Exatamente assim. Para criar uma massa, um grande exército, na verdade, não se torna. Eu não reconheço cada um dos soldados, eu reconheço como um corpo. Né? A Um gente grupo. tem. A percepção tende a agrupar, porque isso facilita a interpretação. O cérebro gasta energia ao ler as coisas e, por causa disso, a gente agrupa as coisas. Então, isso que o Lucas está colocando agora, por exemplo, um exército, se ele fosse todo em manchas vermelhas, isso é um agrupamento de ideia, né? A gente lê como parte da unidade, por mais variado que seja. A ideia Nossa, aqui que eu tipo, estou tá bem mais tentando leve. é equilibrar ela como sendo uma unidade do bem, né? Que nem o Matheus estava contando, e fazer com que tudo isso seja equilibrado por igual na figura. E também uma unidade, por si só. E também uma unidade. Acaba que fica. E aí o desafio é como montar isso de uma maneira que fique ao mesmo tempo interessante e descritiva, né? Eu quero ainda mostrar que são caveiras, eu não quero mostrar que são outras criaturas. Exatamente. Talvez alguns hints, algumas dicas de cor Entendi. reservando, né? Mas
vocês manteriam essa mesma composição? Eu acredito que quando a gente fala de forma de contar, a gente reinicia toda a pintura do início. A ideia que a gente está tentando aqui é transformar aquilo que tu já tinha dado início. Vamos supor que tu se apegue a essa ideia, tá? É só aqui a gente está realmente no teste de imaginação. Uhum. Tu se apega a essa ideia, essa composição que tem agora. E a gente consegue ver por si só que é possível melhorar essa composição sem ter que iniciar. Mas visto tudo que a gente tem dito agora, tu acharia melhor ter que começar de novo? Não, eu acho que essa composição ficou boa, assim. Talvez o que me irrita um pouco, agora falando de parte mais prática, talvez seja essa pose dela, assim, de tipo... Porque o que explica ela tá assim, né? Eu não... Ela tá, parece que dentro das trevas, saindo dela e voltando pra ela, né? Porque, por exemplo, se ela tá com essa perna levantada, essa é uma pose de salto ou de esquiva. Porque tu fez ela tão posada que ela fica um pouco fora da lógica fantástica da coisa. Uhum. Agora, Lucas, se a gente tirar um pouco do chão, realmente botar ela como se ela estivesse saltando, porque ela tá no nível do solo, junto com a caveira, né? Aliás, a gente nem sabe se é solo. Isso Na tudo verdade, tá sendo... o que parece é um vazio aqui, né? É, um void aí. Mas ela tá com uma perna tão tensionada que realmente parece que ela se apoia no chão ainda. Né? Então talvez causa um estranhamento, talvez seja por isso, não sei. Eu posso fazer realmente o pé dela no ar, aparecendo, né? Exato. Daí, se ela estiver saltando assim, mesmo que um pouco posado, pelo menos fica um pouquinho mais justificado. O que me incomodou foi o pé cortar aqui. Exato. Eu até flipei um pouco a imagem. Tipo, assim, né? Isso. Eu dei uma modificada. Eu diminui um pouco o frame, porque as asas realmente, elas não estavam ornando muito nessa... Elas estavam contando nada. Vai começar. Não estavam contando muita coisa, não. Por exemplo, só um pensamento aqui sobre narrativa. Antes a gente tinha todo o preenchimento à esquerda com as asas. Agora a gente tem um espaço livre, a gente só tem uma massa ali escura. Já que a gente estava falando de não usar símbolos redundantes para contar a mesma coisa, a gente pode dar uma característica para essa imagem de realidade. O que eu quero dizer com isso? A gente pode mudar o design do arco para algum período de armas medievais que a gente reconheça, porque, o arco parece ser mágico, produzido no ar, né, através de uma magia que se concretiza, mas o que dá uma interpretação realmente legal, mesmo para alta fantasia, é ter o design de uma arma que fez parte da história humana. Então essa é uma das coisas a ser pensada. E, se a gente não tem mais as asas, a gente tem que colocar algo no lugar. Que é o quê? Eu penso que ela poderia ter uma algibeira de flechas, para dar ainda mais peso para essa ideia de que ela ocupa um lugar na história. Pô, uma algibeira, ela realmente é uma caçadora, tipo, ela guarda as flechas, ela tem um cuidado, e isso ajuda a contar uma história sobre a personagem. Tu acha que cabe, Fábio? Sim, acho interessante. Isso vai requerer isso que o Matheus está falando é muito interessante, porque mostra o quanto que é importante a gente ter esse cuidado no design do personagem. Tipo, ela é uma criatura que parece que vive para isto. Isso, né? Ela é pronta neste ambiente. Ela não pertence a outro, porque Exato. Até a roupa dela, ela é bastante fantástica, entende? É uma leg com uma armadura e esse com um brilho de como é que é o nome disso quando a gente tem essa luz passando a pele? Translúcido. Tem essa característica translúcida. Ela também é mágica, ela também é de um mundo à parte, né? Ela parece mágica, só que ela parece mágica de um tanto que não passa tanta credibilidade. Não sei se você entende, Fábio. Sim, eu acho que ela não foi tão muito... Aliás, ela não foi pensada em nada. Simplesmente foi algo que eu criei para suportar a ideia de bem e mal. Então ela não teve todo esse processo de entender quem ela é e tal. Até pelo fato de eu ter uma dificuldade em fazer isso. Uhum. Então até eu queria saber como vocês pensam nessa hora, se há uma necessidade de criar algo que realmente seja extremamente detalhado ou que não precisa necessariamente. Como vocês fazem? Bom, quando eu vou criar um personagem que precisa passar uma ideia muito específica, por exemplo, um anjo, ou ela é do bem, ou é uma caçadora e tal, né, que é o que normalmente se faz quando você cria. Eu busco basear o máximo possível em referências reais mesmo. Então, eu tento pegar os
elementos que constituem esse tipo de personagem e tento incluir eles e depois modificá-los. No caso, que nem ela é uma caçadora de demônios, seria tipo isso? Acho que sim. Pode-se dizer que sim. A gente vai ter que agora começar a dar nome para os bois, né? Antes a gente tinha a luta do bem contra o mal, que era o bem em si e o mal em si. A gente viu que a forma da pintura não dá ênfase nisso, parece entidades do bem e do mal que estão em luta, que servem o bem e o mal. E aqui a gente acabou dando mais uma narrativa extra para ela. A gente está chamando ela de caçadora já, né? Veja como modifica isso, né? A partir da composição e do design, a própria sugestão visual me diz um pouco sobre essa personagem. Você cria como se fosse uma função para ela. Assim. Ela ganha uma função nesse mundo. Porque para ela ser, por exemplo, uma caçadora, você vai ter que diminuir o status dela de representação do bem, né? Ela pode representar o bem ainda, mas talvez ela não represente a entidade do bem, tipo, o que é conhecido como bem, tá ligado? E pelo que você fez aqui, eu acho que acaba que fica mais interessante, né? Porque ele também não é uma representação muito enfática do mal. É o mal supremo. É o mal supremo. Se o mal supremo for isso aqui, aí fica meio simples, né? Sim. Partindo disso, aí começa que nem o Matheus falou, dar nome. Né? Quando você começa a dar o nome, por onde eu normalmente começo quando eu vou fazer a ilustração. E eu acho que foi isso que falhou no caso dessa. Né? Mas aí vocês fariam, por exemplo, não necessariamente faria esqueletos? Poderia fazer algum tipo de criatura que ele tem o mesmo peso de maldade, vamos dizer assim, que ele não seja a representação máxima da maldade, só para criar algum tipo de apelo visual maior? Bom, assim, ou você acha que isso aqui já está interessante, assim, agora com a massa, né, dessa unidade de esqueleto, você acha que agora talvez ficou mais interessante e ele não deixou de ter aquele aspecto meio entediante que tinha? Eu acho que agora está mais interessante, só que eu não rejeito a possibilidade de representar isso de outras formas. Exatamente. Com certeza o Matheus quer falar sobre isso. Eu tô pensando bastante. O Fábio agora abriu o tópico, né? Agora a gente tá vendo do que se trata, né? Na verdade, ela sai em busca dessa caça, ela sai em busca disso. A gente conseguiu equilibrar um pouco as forças. Ela claramente está em vantagem, porque ela que tem os volumes, ela tem a luz, ela tá na hierarquia superior do quadro. Mas, de novo, se a gente tivesse que remontar algo que tem um embate com ela de igual para igual, essa caveira que tá ali já sai, a gente não vai ter mais ela ali nessa pose caída, a gente vai ter alguém de pé, né, personagens de pé sempre vão dar essa característica de embate, e iguais massas visuais, né? Mas dá para manter a caveira, Fábio, sem nenhuma dúvida. O aspecto da caveira. Só que daí, de novo, uma das coisas que eu acho que a gente às vezes acaba esquecendo é que por mais que tu queira, sei lá, representar alta fantasia, a gente ainda precisa de caracteres do mundo real. O que dá potência para uma coisa, que mostra que ela é importante? Joias, roupas com detalhes, altura sem nenhuma dúvida, elementos que tragam luz, que tragam sabedoria, cajado, esse tipo de coisa. Então a gente pode ter uma caveira ainda, não tem importância, mas ela tem que trazer esses aspectos do que a gente lembra que é poderoso. Pensando assim, o que tu faria? Antes da gente dar qualquer tipo de resposta. O que eu faria? Do tipo, Fábio, a gente tem que deixar essa imagem com um poder mais paralelo, mais de igualdade. Essa caveira não pode estar ali. O que tu faria? Putz, eu não sei. Tirando o fato do que você já disse de deixar ela em uma massa visual, né? Sim. Parecida, talvez em pé também. Eu não consigo pensar nada agora. Talvez eu iria mais pela experimentação, não sei, em testar alguma coisa e deixar com que o processo me desse uma ideia, sabe? O que é geralmente como eu faço. Eu vou mostrar para o Fábio mais ou menos o que eu faria a partir da interpretação que o Matheus me induziu agora. Tá. Como que ele falou. Se fosse eu tivesse que representar forças iguais, esse é o esquema, né?
Sim. Que representar forças iguais e equilibradas. O que eu tentaria fazer seria se eu fosse manter essa composição, Sim. seria tentar fazer algo do tipo um espelho dela, só que com, Interessante. sei lá, talvez realmente uma espécie de carta de baralho, saca? Se eu tivesse que fazer isso nessa composição, desse jeito, dessa forma. É claro que a composição aqui está completamente bugada, né? Não deixaria desse jeito. Mas eu tentaria fazer algo do tipo assim e... Que contesse os silhuetas e recursos visuais similares, né? Basicamente. Basicamente. E tentaria trabalhar com cores e tal. E de uma forma tentar trazer o sentimento de completude, né? De que um completa o outro, porque estou explorando forças iguais, né? É claro que eu não faria uma ilustração assim, mas esse seria o pensamento por trás. Esse talvez seria um rabisco para provocar uma ilustração, né? Eu quero procurar um exemplo aqui, que é um exemplo. Tá, mas o que está na minha cabeça é se fosse para fazer algo diferente, não que eu não vá, não que como falar, eu já tenha descartado a ideia de fazer igual, até porque a composição está ficando muito louca e eu quero pintar agora. Mas o que então vocês fariam talvez se fosse para começar de novo ou a partir dessa? Não, para começar de novo. E outra coisa, uma pergunta anterior a tudo. Qual que é o pensamento de vocês nessa primeira pergunta que eu acredito que deve ser feita, como a gente já fez? Ou talvez isso seja algo pessoal, que seria a pergunta, vocês fariam um equilíbrio de forças ou vocês fariam algum lado ganhando do outro? O que vocês acham que poderia talvez dar não criar só pelo visual, mas talvez contar uma história mais interessante? Eu acho que depende, acho que você responde, claro que o Matheus vai dar a resposta dele, mas pelo que eu interpretei, talvez você tenha que se ater um pouco mais à última frase sua, que foi o que afinal eu quero contar, né? Se eu quero contar um equilíbrio de forças iguais, dicotômicas e tal, eu vou partir para um tipo de composição. É claro que eu posso usar o mesmo tipo de composição para outras coisas, mas a maior ênfase vai estar naquilo que eu quero contar, né? Então, se, por exemplo, você quer mostrar o mal sobrepujando o bem, por exemplo, ou o contrário e tal, talvez você possa se valer de alguns outros de outros valores, de outras coisas e tal. Por exemplo, nessa imagem aqui, dando o exemplo dela mesma, o mal, por mais que ela esteja aqui predominando e tal, o mal domina a maior parte do cenário, né? Sim. Ele ainda é forte pra caramba aqui, ele ainda tá aqui. E agora com o exército de minions e tal, ele tá ainda mais ganhando força, cada vez mais, né? A sua intenção, e é isso meio que você que tem que decidir, né? Você tá perguntando o que a gente faria, mas isso depende um pouco da nossa decisão do que contar, né? O que você gostaria de falar sobre isso, Matheus? Eu quero dizer o seguinte, a gente pode... Eu estou ligado ao que o Fábio falou antes sobre a diversidade e a unidade da pintura, e eu quero usar um exemplo que eu mostrei para o Lucas meses atrás, que é um exemplo que eu gosto de usar bastante em aula que cabe aqui. Você quer compartilhar sua tela, Matheus? Matheus? Ele travou? Aí, ó. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo, mas tá baixo. Sim. Tá meio que travando um pouco. Tá, e a nitidez da tela tá ok? Tá, agora voltou, pode falar. Tá. Uma coisa é o seguinte, tem uma gravurista alemã, que é a Kate Kowitz, ela é uma judia, sofreu pra caramba, aqueles resquícios de guerra que todo mundo conhece da história, e temas quando a gente fala de morte, perda, luto, tristeza, são
símbolos bastante abstratos, realmente são difíceis de colocar em imagem. A tua pintura ali, ela é um dos temas mais antigos da humanidade, que é a luta da luz contra a sombra, a vida contra a morte, o medo contra a coragem, etc, etc. Não importa se eu estou representando ela de um jeito fantástico, atual, pop, com a ideia lúdica de videogame, não importa. Ela sempre fala da mesma coisa. E se for para pegar, então, um alfabetismo do mundo do design, do mundo das artes, para contar isso, uma das maiores referências que eu gosto são os aspectos de cheios e vazios. Por exemplo, essa gravura que você está vendo aqui, ela usa dois recursos dos fundamentos de composição, que é a unidade e a variedade, o cheio e vazio. Por exemplo, por que eu sei que a criança que está no colo daquele homem está morta? Aliás, está morta. Tu enxerga o quê? Agora que você fez todo esse discurso, dá a entender que sim, pelo fato dela não ter nada dentro. E mais importante, eu consigo ver o volume e o tamanho da mão daquele homem que segura o corpo. E o corpo é vazio, né? Sim. Há uma falta dentro dele, sim. Literalmente, não sendo aqui filosófico, literalmente há um vazio no aspecto de volume. E o mais legal disso é que o contraste aqui é tão bonito que atrás desses dois senhores tem todas essas procissões de criança atrás. Também meio vazias, só para ser fundo, né? Para ser essa continuidade, é um fundo da imagem. Então, olhando isso, se tu tivesse que importar esse design para a tua pintura entre mal contra o bem, não para dizer quem ganha ou quem perde, porque essa pintura as coisas estão bem equilibradas com contraste. Tem o equilíbrio e o contraste do tema. O que tu faria, Fábio? Consegue imaginar isso? Consegue pensar, nossa, então, eu vou fazer o quê então? A sombra de um demônio no design da armadura? Não, eu vou fazer um cenário todo escuro, com o vazio da luz. O que tu pensa através disso? Deixa eu ver. Se uma das tarefas aqui agora fosse, Fábio, tu vai continuar a ideia dessa caçadora, desse anjo, versus a legião do mal, ou o mal em si, mas um dos limites criativos para te compor é usar um pouquinho a ideia da Kate como simbolismo de bem e mal, cheio e vazio, etc. Bastante disso, cara. E eu já estava meio que tentando pensar em algo sobre isso faz um tempo já, de tentar contrastar algo de volume com algo flat, né? Falando na língua de designers, assim, né? Sim. Bem grosseiro. Eu acho que isso ele traz todo um significado por trás muito bom. Eu acho que o que eu faria, cara, eu tentaria então pensar realmente. Eu acho que isso aí me ajudaria a pensar no que o Lucas falou de talvez decidir quem que teria um pouco mais de ou não, na real, né, de você ter uma superioridade de alguém e talvez representar ela de forma cheia ou talvez ela de forma vazia, dependendo do que eu quisesse contar, não sei, talvez a caçadora, né, ela um pouco não seguindo exatamente esse, né, de espaços. Eu posso te interromper rapidamente? Sim. O Lucas antes falou a ideia do yin yang, como esse padrão, essa constância que a gente vive. Me parece que se a gente tivesse que explorar essa filosofia na linguagem visual, já que o bem e o mal estão se degladiando, eles podiam estar muito próximos um dos outros, e o corpo deles transpassa um do outro, tá sobreposto no peito ou nas pernas, e quando esse corpo do mal está dentro do corpo da luz, ele é só vazio, ele é só uma silhueta vazia. E a mesma coisa para o do bem, porque eles se complementam, essa luta é uma luta antiga. Interessante, legal. Eu posso ter o corpo do anjo com volume, mas quando eu tenho uma sobreposição de corpos, vira só silhueta vazia. Eles são parte da mesma coisa, inclusive. Como se fosse... Nossa, desculpa, eu fosse um carro. Deve ter pego tudo. Tranquilo. Como se os dois realmente tivessem, então, corpos cheios, mas quando complementados eles são vazios. Consegue ver isso, assim como está o corpo da criança e do pai ali? É mais interessante. Assim. Né? Então a gente usa um fundamento que é da Gestalt, do design, que é o contraste, a unidade, etc., para contar num tema fantástico, que é completamente possível. Dá para fazer isso numa splash também, sem nenhum problema. Sim, sim. Eu tinha visto, acho que uma imagem talvez, do Noah Bradley, que eram umas mulheres nuas dançando,
e uma faixa, logicamente tudo com volume, né? E uma Sim, faixa amarela passando em volta delas, assim, sim, bem gráfico, cara. Putz, que da hora, mano. Um bagulho muito. E é uma coisa muito simples, sabe? sim. Mas ele é muito elegante, assim. Ah, eu sei qual é. Eu vou até achar pra gente mostrar aqui, porque é boa mesmo. Olha só essa outra figura da Kate, de novo, corpo nu, né? Hoje o corpo nu, quer dizer, desde sempre, né? A gente se sente realmente inseguro se a gente realmente estiver nu na frente de alguém, de uma Uhum. multidão, né? O corpo nu da mulher é muito simbólico também, e a caveira ali atrás na sombra, né? Esse contraste de luz e sombra, de novo, contam de novo a narrativa entre a vida, a morte, o sofrimento. Então perceba como antes a gente falou daquela ideia de será que eu preciso encher a pintura de muita coisa para poder contar? Ou, nossa, o corpo de uma adulta, uma criança e uma caveira já, tipo, uau, isso é bem angustiante. Então é de se pensar essa maneira dela numa arte do mercado digital, se é possível. Eu acho que essa imagem específica do esqueleto segurando a mulher, eu vi uma escultura no Museu de Belas Artes sei lá, de Buenos Aires, e ele era assim, tipo, em tamanho real, assim, sabe? Sim. A escala normal de humano. E era no mesmo esquema, assim, a caveira meio que nas costas, meio que segurando os braços, assim, da pessoa para demonstrar essa sensação de desconforto, assim. Sim. Logicamente, muito mais que desconforto, né? Total, total. Mas é muito interessante essa ideia, cara. Lucas, vamos retornar para a tua tela? Vamos, deixa eu compartilhar aqui. Acho que você tem que parar. Acho que a imagem que você estava falando era essa, Fábio? Nossa, essa imagem é muito boa, mano. Olha só, de novo o aspecto de cheios e vazios, muito bem utilizado. Foi daí que eu falei, mano, eu tenho que fazer uma imagem assim, de uma coisa com volume e uma coisa flat e como elas se complementam, cara. A gente esquece que a pintura ela nada mais é do que uma integração da percepção do espaço real. Uhum. Ela é como a gente sente o espaço real. É como a gente sente os cheios e vazios, as texturas. Por que a gente emula a textura de pedra ou pele? Porque o nosso cérebro tem uma forte capacidade de emular a realidade na pintura, por isso que ela se continua ainda uma mídia que a gente utiliza. Sim. Então, esses fundamentos, essa ideia de nossa, como é que o design se comunica? Cara, a ideia só de volume e flat já conta muita coisa, já conta uma variedade e um contraste tão bonito. Isso já conta a ideia da luz, das trevas, da falta, né? E complementando isso que o Matheus falou, eu até fiz esse novo aqui, eu tirei a luz de trás. Nossa, que da hora, mano. Fiz com que ela se tornasse a própria luz. Boa. Né? Porque ela está nas trevas e ela é a luz nas trevas, né? Talvez isso intensifique ainda mais a sua mensagem sem partir daquele clichê, né, de God Rays, sim, raios de sol vindo e mostrando o céu atrás dela. E normalmente a pessoa vai lá e põe a composição com o céu aqui, o anjinho descendo, as asas abertas, aí os raios vindo, né? Que funciona, mas todo mundo usa. Então, mas é uma imagem muito mais estática do que eu queria. Ela é mais estática. Ela pode ser dinâmica, mas dessa forma, colocando a luz nela, ela sendo a luz, você consegue explorar exatamente isso que o Matheus está falando, que é o que ela comunica, né? Enquanto ser da luz, ser do bem. Tal. Isso dá para ir tão longe, dependendo do que a gente quer contar. Agora que o Lucas trouxe a ideia de que ela é a própria luz, e antes a gente falou que o design do arco poderia contar algo mais palpável, no futuro o arco pode ganhar um design específico, o arco em si pode ser a luz, já que a arma é por meio de ações que a gente muda o mundo, a arma é uma ferramenta. Então a gente vai dando um caráter tipo mais maduro, não importa se é um ser angelical de outro mundo, a gente consegue deixar madura essa interpretação. E acho que é outra coisa que eu lembrei agora, pelo fato de ter tirado a asa, me fez esquecer, mas na asa eu tinha colocado um padrão meio que hexagonal, assim. Uhum. Eu acho que era também, eu acho que vinha com essa dicotomia também de um lance muito mais natural, orgânico, de algo muito mais tecnológico. Legal. Me faz pensar agora que o Lucas, só antes de pegar isso que tu falou, o Lucas fez ela tirando as flechas ali. A flecha por si só podia ter aquele padrão de cheios e vazios, e já que as caveiras foram atingidas e a gente quer equilibrar um pouco o conceito de forças, ela poderia estar machucada de alguma forma, com alguma arma que seja característica deles também. Uhum. Mas a gente
Talvez a gente não tenha espaço no corpo dela com essa pose, mas ela poderia também estar machucada. O ideal seria eles trocando realmente Isso, porrada mesmo, né? exatamente. Eu tentei até equilibrar isso fazendo alguém agarrando ela aqui. Ainda não tá tão... Ela tá solta ainda, né? Não tá muito intenso, né? Ela ainda tá escapando de todo mundo. Até dá vontade nessa composição de fazer realmente uns ossinhos voando, assim, porque ela tá saindo do meio deles. Né? Boa. Ela ainda domina a batalha, né? Sem nenhuma dúvida. Mas isso porque a gente acabou, enquanto eu tava pintando por cima isso aqui, a gente acabou indo com aquela composição de que ela está dominando eles, mas a gente ainda queria que o mal prevalecesse de alguma forma, mas não que necessariamente equilibrasse, né? Se fosse equilibrar, de fato, teria que fazer umas modificações mais... Bastante. A imagem poderia ganhar uma composição maior, a figura não ia ser tão grande. E aí até tem um aspecto da nossa mentoria criativa que a gente tem que ressaltar, que é quando alguém traz um trabalho, essa pessoa pode estar tanto aberta a querer mudar essa composição, que é o que a gente vai dar as dicas para fazer também, ou preservar ela, que a gente vai falar os dois. Né? Depende do que a pessoa precisa. Hoje a gente deu ênfase em continuar, vamos supor que o Fábio queira essa composição, então a gente está explorando essa ideia. Né? Uhum. Visto isso, Fábio, a gente vai pegar esse seu trabalho, então, para dar continuidade, para explorar esses temas, já que tu resolveu trazer a pintura que tem o tema mais difícil, que é luz contra trevas. Fácil, né? Que é o mais difícil, porque é o que pega as angústias de todo mundo, né? É a dúvida primordial. A gente vai pegar ela para explorar isso. Então eu pediria, já que a parte de uma sequência então de estudos tu tentar utilizar aquele fundamento ali do flat, o volume, o cheio, o vazio. Tu acha legal? Sim, eu acho bem interessante. E o que vai ser bem um desafio para mim pelo fato de nunca ter feito algo desse tipo assim. Então, é diferente. Certo. E é de se pensar uma coisa, né? As pessoas que vão estar assistindo se questionam, do tipo, não, eu acho que a asa tinha uma grande personalidade, dá para explorar, não precisa retirá-la, ou do tipo, não, a Legião de Caveiras ficou legal. Tudo vai depender do que é que tem que ser contado, né? Não é só tipo, isso ficou mais bonito ou mais feio. Qual é o final da história que você quer que a pessoa que está interpretando veja, né? Uhum. Só um adendo que... Desculpa. Só um adendo que o Fábio estava falando daqueles padrões na asa, né? Uhum. Esse padrão aqui. Você estava contando de tentar fazer algo que é organizado e produzido, né? Artificial versus orgânico e natural. Sim, por isso que... é verdade. Acho que é por isso que eu coloquei essa coisa meio fazendeira que você comentou, essa coisa simplista. Então, veja como, de uma certa forma, você se trai produzindo, por exemplo, essa bota e essa ombreira, que é extremamente organizada, saca? Entendi. Não extremamente, mas ela é organizada. Ela tem um nível de organização, sim. Ela tem um nível de organização, ela, tipo, bolinhas e tal. Sim. Talvez se você fizesse algo que fosse, por exemplo, só para complementar o feedback mesmo, não que seja algo tão intenso, tão importante que esteja atrapalhando a composição, né? Talvez só uma roupinha de couro em cima, assim? Não, talvez uma roupa de couro, talvez a criatura mesmo, pelada, tá ligado? Sim. Que é natural. Talvez ele tivesse um design incorporado nele, uma armadura incorporada nele. Saca? Bem orgânica também. Interessante. Aqui, por exemplo, né? Explorar o orgânico nas formas mesmo artificiais. Esse tipo de coisa, né? Ele poderia ter ainda, não que ele vai ser um zumbi, mas que o osso dele tem aquelas ranhuras de músculo, para que dê esse caráter de tipo, não, o cara é uma coisa que anda à base do instinto. E esse bem ele é mais artificial, tecnológico, pensado, racional. Não que essa ideia ainda precisasse se manter, né? Mas é interessante de ver como vocês falam, parece um negócio muito fácil, assim. E é claro, né, a gente pode ficar aqui apontando coisas e coisas
Dá para ir longe. Dá para ir longe, mas é mais o que você quer, né? Por isso que a gente focou no aspecto do bem e do mal e da representação dela. Né? Nossa, tá muito louco já. Pô, legal, cara, que bom. Bastante modificações, né? Eu anotei aqui, Fábio, Hum. o que você foi falando enquanto você foi falando de si, que são Como coisas psicólogo, informação. são coisas que você parece que almeja no seu trabalho mesmo, né? Você gostaria de ter uma alta produtividade, você gostaria de saber aprender a analisar melhor as coisas, do tipo um briefing, uma ilustração de outro artista, Sim. e você parece ter um pouco de conflito entre a liberdade que você tem nas mãos e um direcionamento, um possível direcionamento. Um pouco de conflito é um apelido bem pequeno. Mas, basicamente, o que a gente queria falar com você seria uma espécie de tarefa para você continuar a imagem ou tentar produzir alguma nesses padrões que a gente te passou, né? E tentar prestar atenção nesses aspectos e ver como que eles te afetam. Interessante. Né? Por exemplo, será que eu vou produzir uma imagem muito complexa ou será que eu quero ter uma produtividade alta a ponto de eu produzir várias imagens que significam o bem contra o mal, tipo pequenas figuras mesmo, né? Coisas rápidas e feitas na semana e tal. O quão complexo isso precisa ser, né? Eu vou só dar uma adendo no que o Lucas falou e questionar qual foi o teu maior projeto, assim, de tempo mesmo. Quanto tempo tu levou para até concluir um projeto? Pessoal. Pessoal? Pessoal. Eu acho que deve ter sido, tipo, umas 2 semanas, 3 semanas. Foi aquele Bobo da Corte que eu fiz. Lembro. E geralmente, nossa, voltando agora para um papo extremamente de terapia aqui, sim. Às vezes eu me pego pensando nisso, do como que eu tive então a resiliência e a produtividade, né, a motivação de manter algo que hoje parece que eu perdi, sabe? Como se fosse o mesmo trabalho de criar um personagem do zero e de criar. E ainda, eu lembro que eu pensei assim na época, eu não vou criar uma ilustração, eu criei todos os concepts do personagem e fiz 3 ilustrações dele. Então, por isso que demorou mais. Só a fase de concept, acho que demorou uma semana. Não, então acho que foi mais tempo. Foi isso aqui, certo? Cadê? Só esse cantinho, do cantinho, exatamente. De fato, você fez várias, olha. Então, tipo, esse Jester 1, ele foi o último, e foi o que eu mais gostei. Esse aqui. E porque eu tinha meio que já uma composição meio que já pensada já como se fosse a 3, que foi a primeira. Então eu mostrei de uma maneira contrária com o tempo que eu fui fazendo. Então essa foi a primeira, aí o que tá Jester 2 foi realmente a segunda, e a 1 foi a última que eu fiz. E é interessante ver que, tipo, eu lembro que na época que eu tava fazendo esse, eu até falei assim, eu gostaria de passar uma vibe muito... ele ainda é colorido, mas ainda passa uma coisa da loucura, assim, como se fosse o Coringa. E aí que veio o lance, logicamente foi o Ruby me ajudou e falou, já que você quer passar uma coisa bem doida, você pode usar umas cores meio Halloween, meio Coringa, assim, esse verde com roxo, sempre passa uma coisa meio da loucura. Até isso foi legal que você falou, cara, porque tu falou, só porque é colorido e tal. As paletas, na verdade, elas influenciam sem dúvida o que a gente sente do mood, mas não é só porque tem 3, 4, 6 cores que a imagem não possa ficar fantasmagórica ou louca. Por exemplo, o que faz essa imagem ter um caráter de loucura, de desequilíbrio? Literalmente que ela é desequilibrada, né? Literalmente o chão está em diagonal, literalmente o ponto de perspectiva muda, essa câmera. Então a gente percebe que tudo que se faz uma composição, os signos, né, o que eles significam, depende do corpo do conjunto que ele está. Tipo, roxo e azul em outro cenário seria a cor da natureza, a cor do céu, da água, do espírito. Aqui não, aqui é a cor da maldição, do envenenamento, da malícia.
né? Faz sentido. Justamente porque, claro, o que que me faz ver esse verde como mágico, estranho, ou azul como a cor da malícia, da maldade? Pô, justamente porque eu tenho um cara vestido de bobo da corte, que por si só já é um arquétipo desse cara que pode falar coisas bizarras na cara do rei. Ele usa uma máscara, a máscara esconde o rosto, é pelo rosto que a gente lê as interpretações de uma pessoa. Tem esses olhos brilhantes. Obviamente tem ali as espécies de orques e duendes, que são seres de outro mundo, bizarros e maus, pelo estereótipo. E, cara, é um corredor escuro e sinistro, né? Então a gente vê que... Eu quis passar aquela imponência meio Darth Vader, assim, sabe? Aquela coisa meio... O cara tem uma procissão de servos, né, cara? Exato. Era essa vibe, assim, que eu quis passar. Muito bom, cara. Não. Você passou muito bem a ideia que você quis. Ficou bem executado mesmo. Valeu, mano. Tu tava se questionando por que tu teve a resiliência, que tem várias dúvidas. Talvez é porque é um tema que tu amou, velho. E aí tu quis explorar ele ao máximo. Isso é importante também, tem que gostar, né? Então, acho que esse lance, eu sempre tive esse lance com o Bobo da Corte, acho da hora. Assim. Logicamente, foi a única que eu tive, a única peça que eu tenho sobre isso. Mas eu acho interessante, cara, essa coisa de mascarado, coisa de magia. Eu acho da hora. Então, se a gente fosse pegar e importar o Bobo da Corte nessa composição contra aquele anjo vingador, a gente teria um equilíbrio de forças e eu não sei quem ganha. É porque os dois são bastante imponentes. Entendeu? Eles têm uma história a ser contada, o cara tem uma personalidade. Pô, existe uma persona que dá pra interpretar, dá pra fazer um conto sobre essa pintura, cara. Entende? Nossa. É verdade, dá. Tu deixa tudo bem claro o que tá acontecendo aqui. Já a pintura do bem e do mal, eu sei que tu não dedicou tanto tempo, ela já faz tempo, mas sim. aqui entra... Mas eu acho que essa deve ter sido na mesma época, cara. Mas entra em parelho para analogias que a gente está criando aqui. Ela não, ela tem tipo, uma história também a ser contada, o Gesser tem outra. A caveira aqui não, ela é só um lacaio, entendeu? É diferente. Sim. Olha só, na verdade essas composições se igualam, né? Tem a hierarquia, tem o dinamismo, tem quem tá abaixo, quem tá acima. Cara, é bem parecido essas composições, na verdade. Eu nunca tinha parado para analisar assim. Talvez isso seja uma coisa que você possa ter como base para você ter o tal do direcionamento que você tem um conflito com a liberdade. Do tipo, o que eu preciso criar? O que eu quero? Eu tenho uma infinidade de possibilidades, certo? Essa é a liberdade. Só que ela se torna uma opressiva, né? Ela se torna opressiva porque você fica perdido. Sim. Então, afinal, como que eu vou fazer? Talvez você possa pegar esse direcionamento, que é o que você já gosta de fazer, que é o dinamismo, a imposição de um personagem talvez sobre outros, as cores bastante intensas e tal, e colocar essa representação do personagem, que nem você colocou no Jester e na Anja, né, na guerreira aqui, sim. nas duas partes, nas duas coisas que você gostaria de representar, né? Então, isso seria o seu direcionamento sem você necessariamente ter um briefing ou um diretor de arte lá. Como se fosse algo que já vem inerente, assim. O que o Lucas está... Desculpa, Lucas. O que o Lucas está apontando, que é o que a gente está vendo aqui de padrão, e tu olha como tu está alinhado com o que tu pensa. A palavra dinâmica está na maioria das suas pinturas, né? Com enquadramentos assimétricos, realmente uma câmera nada frontal. Tu já tem aí uma flexibilidade ao compor. A ideia agora é tentar equilibrar forças, porque tu é muito bom, como o Lucas já falou, em dar destaque para uma figura. Mas e se tiver duas, o que tu faria, né? Então acho que essa é uma boa tarefa, realmente. E tanto é uma boa tarefa para você explorar e querer crescer, explorando o seu dinamismo em figuras diferentes e situações. Em figuras diferentes. E complementando elas, né? Para tentar gerar a unidade nessa diversidade que tu estava procurando. Tanto quanto pode ser um direcionamento para você já fazer coisas, e aí ressaltando a sua produtividade, né? Que você já sabe. Então vamos supor, quero fazer uma ilustração porque eu quero produzir alguma coisa. Quero praticar. Sem ter que explorar coisas que eu não sei direito como compor, eu posso simplesmente ir lá e já fazer o que eu já sei, que é uma ênfase num personagem só, o dinamismo que você já aplica com ângulos, né, com as cores e tal.
Ou se eu quero crescer e explorar coisas diferentes, aí faz isso que o Matheus acabou de falar, que é realmente pegar o que você já faz bem em um só e tentar colocar em vários. É como fazer em vários personagens e tal. Interessante, gostei. Eu acho Eu que nunca tinha parado pra analisar dessa forma. eu vou fazer um seguinte, claro que aqui a gente está se dispondo de forma mais natural em analisar teus trabalhos, mas uma coisa que eu vou querer te entregar no segundo encontro é literalmente pegar todos os seus trabalhos, analisar eles e ver se eles têm concordância com o que tu pensa de ti como artista. Vou analisar tuas composições. Mano, agora me deu mó... A pintura que eu mais gosto até hoje é a do Pirata. E a do Pirata tem... Isso. Que é de força. Tem. Essa aqui. Tem, igual. É a mesma pintura, cara. Nossa, mano. É a mesma coisa, cara. E olha como a sereia é, né? Tipo, ela é uma sereia mesmo, mermaid, assim, Little Mermaid, né? Nossa, que eu lembro que eu pensei fazendo foi tipo, vou tentar fazer coisa mais inocente, tipo, na representação da mulher. Eu fiquei tipo, puta, meio Barbie, né? Então um cabelinho bem loiro com uma coisa, com um roxinho pra complementar. Muito legal, o Pirata é completamente definido, né? Ele tem uma personalidade própria. Ele é particular, assim, ele é único, né? Sim, uma coisa legal de se comentar, já que a gente está falando de contextos aqui e analisando a psicologia do Fábio através de suas composições, é que antes a gente disse que a luz atrás da anja era o clichê, era o esperado, né? Mas olha como o contexto da luz muda para maldade em vez de para bondade, né? Aqui a luz, ela tá iluminando o cenário, tá acima do personagem, do pirata, mas é que ela não tá com uma ênfase de bondade, né? O que a luz significa vindo dos céus? Geralmente algo angelical. Sim. Mentira, aqui não. Aqui o contexto é de quem domina o mais fraco, né? Exato. Isso é legal do pessoal prestar atenção também, do contexto do símbolo a ser utilizado na composição. Exatamente. Ver como não tem uma resposta muito padrão para as coisas. Não tem um padrão, exatamente. E só complementando, Fábio, eu realmente fiquei com inveja quando você fez esse desenho, cara. Aí depois porque a gente tava junto no curso do Mike, né? E eu olhei você fazendo e falei, mano do céu, velho, preciso muito estudar. Eu fui estudar lá. Aí eu parei, você fez 15 imagens. Não, cara, Não, porque assim, o que eu quero dizer sempre sem querer puxar seu saco, assim. O que você fez aqui foi muito interessante porque você inverteu os símbolos que são... Muito maduro isso. Como que diz? Que são o clichê, né? A luz, o bem, né? Você colocou um personagem mal, que parece mal aqui, dominando um personagem fraco e tal, e com símbolos completamente opostos, né? Ele tá na luz aqui, a luz tá atrás dele e tal. Exatamente. Isso foi bem gênio, cara, foi bem legal. E talvez você possa pegar essas suas pinturas velhas que deram bastante certo e tentar reproduzir elas em situações mais complexas, não? Nossa, Fábio, isso, ainda quando a gente citou o livro antes ali do poeta, do Rilke, ele fala isso, a gente conversou sobre isso na última live lá que eu postei do curso de semiótica, sobre o artista ter algum nível de ingenuidade sobre alguns conhecimentos, porque naquela época tu era mais ingênuo e sabia menos do que tu sabe agora, e tu produziu algo mais genuíno por causa disso. Talvez por causa disso, hoje, tu tente criar algo sério pensando demais, por causa disso se torna duro e simples. Então, isso eu vejo, porque eu também dou aula, não de desenho, mas de música, e eu percebo que quanto mais consciente um processo é na cabeça de alguém que não está, talvez, preparado para ouvir aquilo, mais engessado fica. Perfeito. E eu acabo me encontrando um pouco nesse estado, assim, de você tem tanto procedimento a ser seguido para você realizar algo daquele nível que você nem começa. Exatamente. Daí vem aquela coisa de quebrar regras e não sei o quê. Vem um pouquinho daí. Não é que as regras são leis, mas se tu seguir a regra do livro na íntegra, o teu trabalho, cara, vai ser um mural de colagens robótica, né? Então, acho que hoje a gente conseguiu extrair algumas coisas daí das tuas características, dúvidas, pensamentos, que não dá para voltar a um estado ingênuo, né? O que foi visto não pode ser desvisto. O que se sabe não dá para desaprender a andar de bicicleta.
Mas vai ser um trabalho ativo para te se deixar ao mesmo tempo mais flexível e ao mesmo tempo lembrar dos fundamentos para contar uma história. É um trabalho dobrado, inclusive. Eu acho que deve ser, então, por isso que eu acho que esse lance de entrar no mercado de trabalho assim rápido, você ter que produzir algo naquele nível, talvez me deu essa certa cobrança, assim. Acho que talvez seja um processo de lembrar de como era no começo e voltar a estudar e voltar a ter essa humildade, né? De, cara, vamos fazer do zero, vamos aprender de novo. Eu acho que, por mais que você tente manter os fundamentos e o estudo e tal, é fundamental que você busque fazer aquilo que você tem mais paixão por fazer. E eu não quero ficar preso num clichêzão de, faz o seu sonho e tal. Quero dizer, tente se inspirar, tente buscar as coisas que você quer fazer. Né? Principalmente para trabalhos pessoais. Não fique engessado em, será que eu vou publicar alguma coisa que as pessoas vão poder observar meu nível técnico? Será que, como eu já sou artista há alguns anos, será que se eu publicar alguma coisa que eu gosto, que não é tão bom, vou ficar mal falado? Será que isso é ruim? Puta, mano, esse lance é uma coisa que eu acho... Eu concordo, porque eu também falo a mesma coisa. O problema é que quando você vai fazer algo, é meio difícil, cara, você, tipo, realmente se... difícil. Se abrir... É caso suspender. Porque é como a imagem que o Matheus trouxe, cara, é como se você fosse ficar pelado, assim, cara. Mostrar, porque... então é difícil você fazer isso, assim, de modo consciente, de, tipo, não ligo mesmo e tal. Só que eu percebi que isso realmente funciona, cara, quando eu fiz aquela imagem do menininho. Eu sei qual é. Deixa eu pegar aqui. Bem... Esse aqui. Bem iluminados, que, cara, eu fiz isso daí de uma conversa que eu tive com a Lorena. Não que eu já tava com essa ideia, ela falou, faz, tipo... E aí, quando eu fiz um tipo... Eu postei, e aí, tipo, todo mundo falou, nossa, que louco, tal. E, tipo... Mano, essa ideia tava na minha cabeça há muito tempo. E tu não esperava que tivesse esse feedback, até porque tu tava imaginando qual seria a interpretação das pessoas, né? Que fosse ruim, talvez? Eu acho que não que eu tava esperando, mas é pelo fato de você já ter meio que uma maneira de pensar quando você vai fazer... Eu tô falando de mim, né? Por exemplo, quando eu vou fazer uma imagem, eu não imagino fazer algo assim, porque não é como eu fui treinado a pensar, sabe? Porque você tem que fazer algo que, é dinâmico, é fantástico, não que não seja, mas quero dizer que tenha armas. Sim. Sabe? Então você passa uma outra vibe que as pessoas não têm costume, tanto que isso aí não tem nem cara de card game, né? Então, tipo, e eu fui treinado praticamente a fazer card game, então, tipo, parece muito mais um print, né? Tipo, isso talvez seja o meu primeiro trabalho pessoal que foi pensado de forma consciente. Isso foi expressado de coisas que eu conversei com a minha psicóloga, né? Então, tipo, isso foi realmente o ápice de expressar algo que estava dentro da minha cabeça mesmo, de coisas traumáticas. Olha que curioso, Fábio. Tu tem na tua mão, essa é a vida do artista, essa é a beleza da coisa, na tua mão literalmente concretizado momentos da tua personalidade num trabalho. Tem o Fábio se deixando levar, ingênuo, fazendo pirata e acertando a inversão de símbolos. Tem o Fábio mercadológico, tem o Fábio em luta de si mesmo para fazer algo pessoal. E uma pergunta até agora, para ver o quanto tu se conhece, é saber se tu consegue emular esses Fábios. Não consigo. Bom, você consegue porque você já fez. Você é você, né? Mas assim, conscientemente me deixar fazer algo inconscientemente... não, isso não é possível, de fato. Só que eu quero dizer se tu lembra da sensação ao fazer esse trabalho pessoal. Cara, traduz... Nesse e no outro, traduz claramente no que... O significado da palavra flow, cara. Eu não vi as horas passar. Tipo, Caramba, cara. Eu lembro que eu fiz a primeira parte do Pirata, eu demorei 12 horas seguidas. Só da pintura. E aí, depois que o Mike me deu o feedback, eu fiz em 12 horas a mais só a correção. Essa daqui acho que foi 5 horas seguidas. E assim, não deu vontade nem de levantar para ir no banheiro. Nossa, cara.
Isso é legal, Fábio, isso é legal. A gente está explorando coisas que imagino que tu já tinha pensado sobre, eu já tinha Sim. conversado com outras pessoas, mas é legal botar isso em ponto A, até para examinar como é uma mentoria, para ver o quanto é um percurso pessoal e técnico, sem nenhuma dúvida, mas a gente vê o quanto é determinante o que tu está pensando no momento, o que a gente chama de mindset, né? A tua postura, estado de espírito e etc. Mas eu espero que com isso, com o que a gente tenha dito hoje, tu consiga reavaliar de novo e ter em mente essas caixinhas simbólicas, os Fábios, e as técnicas, sem nenhuma dúvida. Sim, sim, cara. É que eu ando pensando bastante nisso, então por isso que talvez eu tenha puxado bastante papo por esse lado. Massa, massa. Acho que a gente está caminhando já para o fim da Sim. nossa aula experimental, a nossa mentoria experimental, né? Talvez seja legal a gente combinar com o Fábio agora o que a gente espera dele para o próximo encontro. Certo. Né? Mas antes de qualquer coisa, Fábio, a gente mantém, então, a tua composição ou tu pretende começar do início? Hum, O que tu acha legal para ti nesse momento? eu acho que eu vou acabar mantendo a composição para trabalhar justamente essas coisas que foram faladas aqui, porque eu acho que se eu fosse fazer uma outra composição, eu talvez criaria outros problemas. Justo. Tá bom. Então eu acho que eu vou continuar com ela e trabalhar isso, e talvez trabalhar mais a ideia dos personagens em si, só para dar mais um pouco, né, de riqueza para cada um deles. Ótimo, ótimo. Eu vou te mandar essas alterações que a gente fez, tá? Uhum. E daí você pode usar como base, mas você pode alterar como você bem entender, claro. Sim, Não anotações durante a aula, somente, né? Fica como tarefa, cara, você pensar o que a caçadora é, se ela vai ser uma caçadora mesmo, né? Talvez buscar mais algumas referências do mundo nosso mesmo, real. E não que necessariamente fazer um estudo de concept, mas se valer das referências para você montar ela de uma maneira que fique do jeito que você pretende, só que mais crível. sim. Você entende? Eu vou te lembrar uma coisa que a gente estudou lá em semiótica, Fábio, que é a ética da pintura. Como é que se aplica a ética na pintura? São elementos que a gente interpreta que possuem no mundo real. Tudo que tem aqui está deslocado do mundo real. De fato, tem caveiras no mundo real, mas a gente não vê elas andando por aí, né? De fato, tem flechas, tem pessoas loiras, tem roupas translúcidas. Mas tem que ter alguma coisa que consiga transferir todo esse universo lúdico para esse cérebro que emula. Então eu vou te pedir que alguma coisa desse cenário pareça real. Pode ser uma flecha, pode ser o próprio arco, pode ser a armadura, pode ser a roupa. Tu escolhe isso e traz um pequeno estudo de concept daquele item. Pode ser? Separado da imagem, quer dizer. Não, que faça parte da composição. Faça parte, ok. Que faça parte. Por exemplo, você vai fazer o arco, tenta entender, pesquisar e ver vídeos e ver imagens e tal, e ver como que um arco funciona mesmo. Até porque ele não dobra desse jeito quando não é puxado. Né? Exatamente. Dá uma olhada Por exemplo, por que eu não acredito tanto nesse arco? Não é porque ele é feito de magia. É porque o tamanho da corda esticada não cabe no arco quando ele está solto. Exatamente. Ele é muito maior. Sim, a corda estica, eu sei. Uhum. Aliás, ela não estica, ela enverga o arco, né? A corda tem o mesmo tamanho, na verdade. O arco, na verdade, para ele ser assim, ele teria que, quando ele estiver solto, né? Ele teria que fazer tipo parar aqui, ó. Isso. E a corda ficaria aqui assim. Exatamente. E a gente começa a ver que mesmo aspectos lúdicos, mágicos e absurdos, eles têm um aspecto da realidade. Tem que ter, para eu ler. Quer ver um exemplo clichê disso? Vamos citar o Senhor dos Anéis. O arco do Legolas, que é uma criatura que não existe no mundo, ele trabalha como um arco normal, que existe. Ele enverga, ele volta, ele quebra, etc. Então tenta puxar isso pra ti. O mágico dele é a habilidade dele, né? Exatamente. Então, ser um elfo, mas é a habilidade dele. Exatamente. Ele é muito hábil com o arco e tal. Ó, só uma dica, talvez seja interessante você modificar essa postura da mão, do arco. Talvez você vai sentir a necessidade de fazer a mão. Talvez. Ela tá um pouco confortável demais para um arco desse. Talvez a mão, o arco mais em perspectiva. Eu acho que o que me irrita é essa simetria do arco. Sabe? Sim, ela tá muito reta. Isso daí fatalmente vai acabar, vai ter que mudar mesmo.
E eu talvez então vou explorar alguma pose diferente porque dela. Porque acho que, eu não sei se eu fico muito satisfeito com essa pose vendo mais as costas do que a frente. É Talvez. que tinha um propósito antes que tinha asa, né? Sim. É que eu acho que talvez eu poderia pensar mais naquele lance do storytelling, talvez da onde que ela veio e para onde que ela vai. Certo. Eu acho que eu consigo criar um pouco melhor a pose dela. Ela é uma aventureira, ela veio aqui especificamente para isso, armada até os dentes para derrotar todo mundo. Sim. Ela é uma princesa guerreira, ela é uma caçadora experiente. Quantos anos ela tem? O que ela faz da vida? Sei lá, esse tipo de coisa, né? Sim. Tô até experimentando aqui para ver se uma capa faz a função de alguma coisa, mas enfim, são coisas para experimentar mesmo. Interessante. Eu acho que essas cores também são coisas que, tipo, influenciam uma coisa, tipo... Total, né? Traste, assim, você acha que mais manteria ou acho que é... É uma coisa que eu e o Lucas temos conversado sobre isso, que a totalidade da pintura conta, a história, o mal, o conflito, o equilíbrio, não está só porque tem dois cavaleiros lutando na mesma perspectiva, etc. Isso é influenciado pelo tamanho do cenário, se tem arquitetura, a cor, o dia, o momento do dia. Aqui a gente está num ambiente obscuro, a gente não sabe onde a gente está, mas é porque antes a tua pintura tinha um contexto de splash. Tudo isso, já que tu quer se questionar a cor, etc., vai ter que criar mais coisa, inclusive. Né? Tem que estar disposto a criar um cenário agora. Não que seja protagonista, mas alguma coisa. Uhum. Eu acredito que tem que ter uma terceira cor. Porque está muito literal. A gente tem o azul e o vermelho. Eu diria até, cara, pra gente ser bem absurdo e usando as tuas capacidades, por que azul e vermelho? Inverte essa paleta, então. Por que azul? Faz ela vermelha, tá ligado? Ela pode ser vermelha, por que não? Faz ela vermelha e preta representando... O mal daí pode ser roxo, o mal pode ser amarelo. O amarelo é considerado a cor da loucura também. Tenta brincar com esses aspectos. Não necessariamente que você precise fazer desse modo, a mas gente só tá você pensar. Tá articulando, né? A gente tá articulando possibilidades, que é o propósito mesmo da... É porque eu tô achando que essas cores, assim, o vermelho tudo bem, mas eu acho que, tipo, essa única cor predominante nela, que em cima do vermelho, que também é uma única cor representando o vermelho, eu tô achando meio pré-escolar, sabe? Tipo, só tinha esses dois giz de cera. Perfeito, exatamente. É verdade. Exatamente. Já que tu percebeu isso que tu tá falando começa a entrar a tua personalidade em ação, já tá vendo, né? Explora isso, cara, é exatamente isso. É porque eu acho que nesse contexto com uma legião, eu acho que ela deu um tom um pouco mais sério. E eu acho que talvez as cores não estão acompanhando muito bem agora a grandeza, porque tá muito mais épico. Perfeito. Não acho que acompanha muito bem. Talvez, assim, como você disse, talvez se eu trabalhar um pouco melhor, talvez introduzir uma outra cor, ou talvez ter uma inversão de cores, talvez possa funcionar. Certo, legal. Dito isso, Lucas quer pontuar mais alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo. A gente fica de combinar o nosso próximo encontro. E aí você nos traz uma modificação da sua imagem, né, com os problemas que você enfrentou durante o processo, que é importante para a gente tentar entender em que a gente pode te ajudar nesse durante, enquanto a gente não esteve com você. Justo. Né? E aí a gente vai dar uma olhada no seu portfólio, de modo geral, e tentar identificar os padrões da sua ilustração. Nossa, interessante, porque eu tenho que fazer isso sozinho e não consigo. Tá. É difícil mesmo. Pode deixar com a gente essa parte. Bom, dito isso, então, eu agradeço a presença do Fábio. Essa é a primeira parte do nosso encontro. A gente vai estar realizando um segundo encontro para entregar essa conversa, esse feedback, esses caracteres psicológicos, filosóficos que a gente encontrou hoje. E eu só tenho a agradecer a tua presença, Fábio. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês por terem chamado e ter feito toda essa assessoria. Tá ótimo.